Olá, meus amados, graça e paz. Quero estar pensando um pouquinho com vocês em 2 Samuel capítulo 9, somente o versículo 8, que diz assim: Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Nós estamos diante de uma constatação muito triste e infelizmente essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Mefibosete está se comparando aqui a um cão morto, né? Quem nunca viu um cão morto pela estrada? O cheiro é horrível e ele chegou a essa conclusão de que ele estava ali naquela condição, naquela situação, que ele estava se sentindo como um cão morto. Interessante que Mefibosete não era uma pessoa qualquer, né? Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Ele era de uma linhagem de reis e ele futuramente ele seria rei também. Só que quando criança, ele tinha 5 anos de idade, a sua ama o pegou pelos braços e saiu correndo. Por quê? Porque os inimigos mataram seu pai Jonatas e seu avô Saul. E eles certamente também iriam matar Mefibosete. A ama o pegou pelos braços, saiu correndo, e quando ela correu, ela tropeçou. E quando ela tropeçou, ela caiu. E o Mefibosete caiu com os 2 pés em terra, e ele ficou aleijado os 2 pés. Então nós estamos diante aqui de um moço que está se arrastando. Ele não conseguia andar. Ela o pega pelos braços e vai para Lodebar. Lodebar era uma terra de tristeza e dor, uma terra onde operava a maldade. Interessante que era tão miserável a realidade deles, que lá ninguém tinha sonhos. Era um lugar pavoroso, onde iam as piores pessoas daquela época, né? Os abandonados, excluídos da sociedade, os mendigos daquela época, os assassinos que eram expulsos da cidade. Eles se escondiam neste lugar, essa terra de tristeza e dor. E ali estava Mefibosete morando neste lugar. Então o que eu queria dizer para vocês assim nessa oportunidade? Que nós precisamos cuidar da nossa autoestima. O que é autoestima? É a opinião e o sentimento que nós temos de nós mesmos. Porque na realidade, se nós não cuidarmos do nosso interior, se nós não cuidarmos do que está dentro de nós, né, dessa autoestima, essa autoavaliação que nós fazemos, nós vamos acabar fazendo como Mefibosete fez. Achar que somos as piores pessoas do mundo, acharmos que Deus se esqueceu de nós, principalmente diante dessa pandemia tão terrível que nós estamos vivenciando, né? Eu tenho orado por muitas pessoas, por esse Brasil afora, que estão com insônia, não conseguem mais dormir. Por quê? Porque o seu interior está abalado. Então a baixa autoestima é a pessoa não gostar de si mesma. A avaliação que ela faz acaba sendo uma avaliação negativa, e foi o que ele fez também. O Dr. Laí de Mello diz o seguinte, que se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde hoje, infelizmente amanhã o fará para cuidar da sua doença. Então nós temos que pensar no hoje, né? Valorizarmos o dia de hoje. É igual, por exemplo, eu estou aqui ministrando essa mensagem, mas eu já estava ouvindo louvores, coloquei na caixinha de som, né? Isso vai contagiando a casa toda, né? O mal não tem lugar para ser, sabe, para ficar dentro da nossa casa, porque nós estamos declarando que a nossa casa é propriedade exclusiva e particular do Senhor. A nossa casa é morada do Senhor, é a habitação do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos repreendendo esse sentimento contrário. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, né? Que é o tempo das doenças psicossomáticas, questão de síndrome do pânico, fobia social, né? Estresse, ansiedade, transtorno de ansiedade e a depressão. E aí eu queria dizer exatamente isso para vocês. Porque na realidade a baixa autoestima e a depressão, elas andam de mãos dadas. É exatamente isso, né?
A baixa autoestima leva a pessoa à depressão, que é uma queda de pressão. A pessoa deixa de viver o nível normal de vida que Deus tem para ela e passa a viver abaixo desse nível normal de vida que Deus tem para ela. Ela tem dificuldade de tomar decisões, ela tem dificuldade de começar suas tarefas, ela tem dificuldade de terminar aquilo que começou. Aí entra a irritabilidade, a impaciência, né? Fica irritada, a inquietação, a pessoa fica inquieta, no lugar nenhum está bom. Por quê? Porque esse sentimento interior não está sendo aquietado dentro dela. Aquieta minha alma. É isso que nós precisamos dizer para o Senhor. E aí a depressão, ela tem afetado 340 milhões de pessoas em todo o mundo e levado anualmente a 800 mil casos de suicídio. O objetivo do maligno, quando ele assim lança uma opressão sobre a nossa vida, né, que nos leva assim a olhar para baixo, nós não conseguimos visualizar as grandezas do Senhor. Porque quando nós olhamos para cima, nós conseguimos ampliar a nossa visão. E Mefibosete agora, né, andando daquele jeito, se arrastando, olhando para baixo, ele não estava conseguindo ver as grandezas do Senhor. Por isso que Davi diz no Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Quer dizer, o socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está vendo? Nós precisamos olhar para cima para nós encontrarmos a solução para os nossos problemas. O que fez então Davi? Porque na realidade, quando eu li esse versículo para vocês, Mefibosete está falando com Davi. Davi agora é rei de Israel. E Davi agora está conversando com Mefibosete. E Davi começa agora a ministrar a transformação da autoestima de Mefibosete. A autoestima que estava baixa, aquele que não gostava de si mesmo, Davi começa a trabalhar isso. Em 2 Samuel 9, versículo 7, diz assim, então lhe disse Davi, não temas. Olha só, Davi acalmou o coração de Mefibosete. Então eu queria dizer para você que está me ouvindo nessa hora, não temas, o Senhor é contigo. Sabe, ninguém vai tocar em você, nada vai acontecer com você se não for a permissão do Senhor. E Davi diz mais, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Davi tinha uma aliança com Jonatas, que ele cuidaria dos familiares de Jonatas, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que maravilha, olha que coisa linda, usarei de bondade para contigo. O nosso Deus tem sido bondoso, o nosso Deus tem sido benigno para conosco. Interessante, meus amados, que antes de mudar o que está à nossa volta, Deus precisa mudar primeiro o que está dentro de nós. A grande tempestade não é que está à nossa volta. O coronavírus não é o grande problema. O grande problema é a inquietação que existe dentro do nosso coração e que Deus está aquietando nessa hora em nome do Senhor Jesus. Davi faz outra coisa importante, 2 Samuel 9:9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. O que Davi fez? Restituiu tudo que Mefibosete havia perdido. Todo tempo jogado fora, todo tempo de tristeza e dor naquela terra pavorosa, agora Davi vai restituir. O nosso Deus restitui o tempo perdido. O nosso Deus restitui, sabe, a alegria no nosso coração, a paz no nosso coração. E daqui a pouco, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar cantando o hino da vitória, porque Deus tem nos restituído aquilo que o inimigo tem tirado de nós. Terceira coisa, 2 Samuel 9, a partir do versículo 10, diz assim: trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão e coma. Mefibosete agora passou a ser senhor, aquele que estava jogado naquele lugar triste. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Quer dizer, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o teu servo fazer, assim se fará.
Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Passou a morar, sabe aonde? Em Jerusalém. Saiu de um lugar de tristeza e dor para um lugar de alegria e de prosperidade. Comia sempre à mesa do rei. Passou de se arrastar, agora ele senta na mesa do rei, e ele passa agora a comer à mesa do rei. Davi tirou Mefibosete de Lodebar e trouxe para Jerusalém. É assim que Deus quer fazer conosco, sabe? Cada encontro que nós temos com Deus, Ele tira algo nosso e coloca algo dele. Eu tenho certeza que Deus tem um tempo novo para a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.